bem rápido, porque as horas nos esperam, né? Glória a Deus, vamos lá. Livro de Gênesis. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 6. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Gênesis 6. Glória a Deus. Aleluia. Vou estar lendo. Fala assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aleluia. O 4. Ora, naquele tempo havia gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram os valentes varão, renome na antiguidade. O 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, o réptil e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa palavra, igreja, é uma palavra bem conhecida, né? Aqui, se vocês for ver a geração de Adão, para chegar até Noé. Aí vem vir as gerações, Matusalém, aí chegou até Meleque. Meleque gerou quem? Quem que Meleque gerou? Quem que Meleque gerou, a igreja? Vocês não acompanharam a leitura? Gerou quem? Escola bíblica, né? Meleque gerou Noé, né? Aí, só que Deus já tinha falado com Meleque, sabe por quê? Depois que Deus já tinha recolhido para si Meleque, ele gerou Noé, só que aí ele falou para Noé que ia ser um homem que ia livrar de todas aquelas que iam passar na terra ali, aqueles momentos difíceis. Então aqui a geração de Adão foi multiplicando aqui a corrupção do homem. Olha só onde eu quero chegar. Só que Deus, Ele não estava se agradando. Deus não estava se agradando da maldade que era tanto na terra, igreja. E hoje não é diferente que vocês estão vendo, nós estamos vendo a maldade que está na terra.
E vocês acham que Deus está se agradando disso? Não está se agradando, igreja. Porque a maldade está tanta, porque vai chegar um momento que Deus vai dar basta também. Vai chegar um momento que Deus vai dar cabo, igual Ele fez aqui. Aí eu estava pensando aqui comigo. Só Noé, Deus achou graça aos olhos de Noé, porque era um homem íntegro, obediente. Deus falou para Noé assim: Noé, você vai fazer uma arca para ti, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos teus filhos. E depois, Noé, você vai pegar um casal de cada espécie e vai colocar na arca contigo. E eu estava pensando assim comigo, eu falava: Deus, mas se vocês forem prestar atenção, eu estava meditando, estava pensando assim, mas Senhor, o que os animais tinham a ver com a corrupção do homem lá? Mas Deus é aquele que dá a vida e que tira a vida. Porque Deus criou e Deus tirou. A maldade era do homem. E por que tinha a ver os animais? Os animais, mas Deus falou assim: eu vou dar cabo de todos aqueles que têm fôlego de vida. Desde do réptil até as aves do céu. E a maldade foi se multiplicando. E só Noé que Deus achou graça aos olhos dele. Aí eu pergunto, presbítero Edmilson, será que aquele povo ouvia falar que Deus curava, libertava, que Ele era a salvação, Ele era a porta da salvação? Eu fico pensando comigo assim: será que aquele povo lá que estava corrompido lá, será que ouvia falar de Deus? É o que acontece hoje, está acontecendo muito. Muitos estão ouvindo a palavra de Deus e estão vivendo na época de Noé. Só que hoje nós temos, como é que eu posso falar? Nós temos, estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, porque é a palavra que nos liberta. Deus tem levantado pessoas para estar nos ensinando a palavra, para nós ser libertos da palavra. Agora, se você for para o mundo viver a época de Noé, aí é você e Deus. Aí é você e Deus. E eu falei: Senhor, eu não quero voltar para aquele mundo. Eu não quero voltar para mim ficar desobedecendo o Senhor. Porque cada um de nós que desobedecemos o Senhor, nós pagamos o preço. E eu não quero viver nesse mundo de corrupção. Eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude a se levantar cada vez mais, me ajuda a falar cada vez mais da Tua palavra e não voltar para aquele mundo. Porque quem é do mundo, ouça as coisas do mundo. Quem é de Deus, ouça as coisas de Deus. E quantas pessoas hoje têm se saído da presença de Deus, que muitas das vezes estavam no altar santo do Senhor, pregando a palavra, e muitas pessoas foram convertidas através da Tua palavra, está na igreja até hoje através daquela pessoa. A pessoa se desviou e virou as costas para Deus, está fazendo aquilo que o mundo oferece. Não está nem preocupado que Deus tem um lugar lá preparado para mim e para você. Não está se preocupado lá que tem um lugar lá reservado para ele lá. Ao contrário, eu estava conversando esse dia, sabe o que é? Coisas de momento, coisas momentâneas, é coisas passageiras. E as coisas do Senhor é para sempre, igreja.
Isso aí você vai ter certeza. As coisas do Senhor é para sempre. Coisa momentânea, você vai passar aqueles momentos assim, pronto, acabou. Aí passou 10, 15 minutos, ou no outro dia vai fazer a mesma coisa. É a mesma coisa, é coisa momentânea, coisa de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Mas as coisas do Senhor não. A coisa do Senhor é para sempre. Aleluia. Aleluia. Eu vejo pessoas hoje convertindo aí que o diabo estava acabando com a vida, estava acabando com a família. Aleluia. E hoje o que nós temos que fazer é dobrar nosso joelho, estar orando, buscando a Deus, em oração, em jejum, para nós não viver aquela época de Noé, porque quando Deus mandou um dilúvio, aí foi dolorido, viu? Chegou um momento que Deus falou assim: Noé, entra na arca. E agora? E aqueles que estavam em casamento, bebedeira, não estavam nem aí dançando, fazendo, estava no pecado. Já foi falado aqui no pecado, aquilo que não agrada o Senhor. Se corrompeu todo mundo. Deus falou assim: basta, basta, basta. Deus está falando basta para você essa noite. Chega, chega. A única coisa que não chega é que você está buscando a minha presença, tá? E quando veio o dilúvio, Noé já estava com a arca pronta, porque Deus deu sabedoria para Noé, Deus deu direção para Noé. E muitas das vezes eu e você hoje querendo fazer as coisas sem direção do Senhor. Coloca na direção do Senhor para você ver como que tudo vai mudar na sua vida. Comece a colocar na mão do Senhor a direção dele, porque o Senhor dá a direção, ele dá a estratégia para você. Sabe por que acontece? Muitas das vezes acontece alguma coisa comigo e com você, nós não pedimos orientação para Deus, nós não pedimos direção para o Senhor, nós já queremos fazer da nossa maneira, talvez procurando, tipo assim, pedir direção para uma pessoa que muitas das vezes está pior do que a gente. E você vai se frustrar, falar a verdade. Aí você acaba saindo da igreja, acaba se afastando da casa do Senhor e vai cada vez mais e mais e mais, o adversário só dando risada da sua cara. Aleluia. Aí Deus falou para Noé: dentro de 7 dias eu vou mandar um dilúvio na terra. Se prepara, Noé. E chegou o grande dia que Deus mandou um dilúvio na terra. Grande dilúvio. Abriu todos os abismos, as comportas do céu, foi todas abertas. 40 dias e 40 noites chovendo, sem parar. E Deus já tinha dado direção para Noé, certinho como que ele tinha que fazer aqui. E Noé não era carpinteiro, ele era lavrador, né? Olha como que Deus dá direção. Deu a direção para ele. E ele foi obedecendo ao Senhor, ele foi fazendo, e acabou que no final Noé entrou na arca, ele, a esposa, os filhos, a esposa dos filhos, entrou ele, todos aqueles animais que ele falou que era para entrar. E chegou o momento que aquele pessoal começou, e agora? Que Deus ordenou, só ia entrar a família de Noé e os animais que ele tinha falado. Aleluia. Aleluia. E a palavra do Senhor fala que as águas foram chegando até o momento que a arca de Noé começou a vaguear, levantou do lugar.
E foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, e a palavra do Senhor que ainda fala que é o cume mais alto do mundo. O mais alto, aquele mais alto que existe na face da terra. As águas ultrapassaram, pelo que eu vi aqui, acho que mais ou menos, acho que uns 30 metros além desse monte aí, que era para não sobrar nada mesmo. Foi 40 dias e 40 noites chovendo. Aí a arca ficou vagando. 150 dias ficou, não ficou nem um reto, nem uma árvore, nada, tudo foi extinto da terra. Só sobrou Noé e aqueles que entraram na arca com ele. Aí, lá na frente, aí Deus lembrou de Noé. É que eu falo para a igreja hoje, Deus não esqueceu de você não, viu? Você pode ter certeza disso, que Deus não esqueceu de você. Aí foi quando Deus lembrou de Noé. Já tinha passado, né? 150 dias ficou ali. Aí ele fechou todas as portas do céu, os abismos, e a água foi minguando. Foi minguando. Aí foi na época que, até quando ela se atracou, né? Numa montanha chamada Ararat. É isso mesmo. E aí começou, de lá para cá começou tudo de novo. E hoje, igreja, eu falo, Senhor, não deixa eu viver nesse mundo aí, sair da tua presença. Porque quando o Senhor voltar, Deus, eu quero estar na tua presença. Não deixe, Senhor, que eu viva nesse mundo aí, esse mundo de corrupção, esse mundo que só está aí, ó, bebedeiras, droga, prostituição, e hoje não é diferente. Então o que eu falo para você essa vez, não sai da presença de Deus não, igreja. Não larga essa oportunidade que Deus deu para você. Essa oportunidade que Deus deu para você é para você permanecer até o fim. Até o fim, essa oportunidade que Deus deu para você. Eu estava conversando com a pastora, né, esse dia, ela falando assim, e eu estou direto pensando nisso daí. Eu falei, mas é verdade, eu não tinha pensado nisso também. Ela estava, não sei se era fazendo estudo, não sei o que era, que ela falou assim, que Jesus, ele é o princípio e ele é o fim. Eu já estava falando do princípio e o fim, não é isso? E nós não, às vezes nós lemos e não prestamos atenção, né? Assim, eu passei desapercebido. Tem várias coisas que eu pregado aqui, eu leio, mas falo, meu Deus, como é que eu passei desapercebido? Se Deus, ele é o princípio e o fim, o que Deus quer de mim e de você? Eu pensei, comigo, você, mas o que Deus quer de mim e de você é que nós não podemos parar no meio do caminho. Que nós não devemos parar no meio do caminho. Porque se ele é o fim, então se você começou com ele no princípio, por que nós não vamos até o fim com Jesus? Porque muitas vezes nós paramos na metade do caminho por causa de levante, tempestade. O irmão vem falar alguma coisa, nós já queremos perder a nossa bênção. Aí nós paramos por causa do irmão. E ele continua. E o fim que Jesus falou, que ele é o fim. Porque não adianta nada eu ficar 30, 40, 50 anos na igreja e chegar no final da vida eu perder a minha salvação. Não é verdade? O
O livro de Josué fala apenas: seja forte e corajoso. Não se espante, porque quando Moisés foi para morrer, Deus chamou Moisés e Josué, que ele era assessor, né? Aí falou para ele tudo que ele tinha que falar. Aí depois Deus falou com Josué assim, falou: Josué, se você, olha só, se você me obedecer todos os meus mandamentos, todos os meus estatutos, como eu fui com teu servo lá, o Moisés, eu serei contigo aonde que você for. Aleluia. Apenas se você me obedecer. Olha só, hein? Moisés, você não vai entrar lá não, viu? Sabe a terra prometida? Que eu prometi, você não vai entrar. Sabe por que você não vai entrar? Porque você desobedeceu. Mas mesmo Moisés, depois que ele desobedeceu o Senhor, ele continuou fazendo o que o Senhor estava falando para ele. Apenas não entrou. Quem entrou lá na terra prometida? Quem foi? Quem foi que entrou? Josué e Caleb. E ouvi Josué e Caleb? Sim. Igual aqueles que não entraram. Aqueles que 40 anos, né? Todos. Nenhum deles entrou. Entrou os filhos dos filhos, dos netos, né? Tudo. Mas enquanto não saiu o último, Deus não deixou ninguém entrar na terra prometida. E Josué foi ali, ó. Aí fala lá em Josué 24, 15, fala assim: hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por quê? Porque até aqui eu posso falar que o Senhor nos ajudou. Não é verdade? Então, voltando lá para Noé. Imagina hoje, falando eu hoje, pastor Luiz, eu saindo da presença de Deus e voltando para a época de Noé. Porque eu vou tomar porque eu vou ser julgado, né? Porque vai vir centenas e centenas de juízes para me julgar, né? Não é isso? Não é isso que acontece comigo com você? Mas, peraí, eu só conheço um juízo. Só Deus. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, quem vai me julgar vai ser o Senhor. Se você estiver fazendo alguma coisa errada para o seu irmão, você não está fazendo para ele, você está fazendo para você mesmo. Porque quem vai ficar mal é você, e ele vai continuar. Então eu não quero voltar lá na época de Noé. Porque quando o Senhor voltar, eu não quero ser como aconteceu lá. Eles ficaram lá, ó. Noé já estava fechado lá. Deus fechou. Só Deus fechou, só Deus fecha e só Deus abre. Aleluia. Aleluia. Se você tem algo hoje que ainda não abriu para você, é no tempo do Senhor vai abrir. É no tempo do Senhor que vai abrir. Você pode ter certeza, alguma coisa está aí, está fechado para você, que não é o tempo ainda de abrir. Então continua buscando, continua orando, buscando o Senhor. Uma coisa, acabei de falar, obedeça o Senhor. Porque não adianta nada você falar, fazer isso, fazer aquilo, não obedecer o Senhor. Que é uma coisa muito importante, é nós obedecer o Senhor. E eu falo porque eu fui prova disso. Eu desobedeci o Senhor, paguei o preço. E hoje eu posso falar
continuo desobediente a algumas coisas. Claro que sim, eu preciso melhorar muito. Deus sabe. Está aí minha esposa aí que me pega no meu pé direto. Me ajuda bastante. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Tenho aprendido muito com ela. Tenho aprendido com os pastores. Tenho aprendido com vocês também. Porque eu aprendo com vocês também. Aquilo que é bom para mim. Aleluia. Eu não quero voltar para a época de Noé, não. Não quero. Então você hoje que está na presença do Senhor, nós temos aí pessoas levantado, pessoas têm levantado para estar nos ensinando, escola bíblica. Vários pastores que dão ensinamento, presbítero Luiz, pastor Flávio, pastora Ana. Pessoas que têm levantado para nos ensinar. E eu tenho aprendido muito. Porque se eu sair da presença de Deus, aí é eu e Deus. Quem vai pagar o preço sou eu. Porque eu nunca, não nasci no berço evangélico. Mas o que meus pais e minha mãe me ensinou, eu carrego para mim até hoje. Nasci no meio do mato. Saí do estado, eu fui para outro. Depois vim para São Paulo. Deus me deu tanto livramento que hoje eu posso falar: Deus, obrigado pelos livramentos que o Senhor me deu. Livramento de tudo. É porque Deus tem um propósito na minha vida. E se você hoje está na presença de Deus, no seu ler, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Vim para São Paulo com 14 anos. Comecei a trabalhar com 14 anos. Aí comecei a fumar. Aí chegou a época na minha vida que eu comecei a jogar futebol. Aí era trabalho, futebol, trabalho, futebol. Aí entrei no mundo das drogas. Usei droga na minha vida há 8 anos. Vamos colocar 9, né? Porque eu usei outro tipo de droga. Mas Deus me libertou. Deus me tirou do vício. Me tirou do lixo. Do lixo me colocou no luxo. No momento certo. Tomei tapa na cara. Tomei cuspida na cara. Tomei coronhada. Hoje eu posso falar. O que é que eu ganhei? Nada. Nunca roubei, nunca matei. Sempre trabalhei. Aí chegou uma época na minha vida, só estou contando um pouquinho do testemunho só para me encerrar. Chegou uma época na minha vida, igreja, que o meu negócio era assim: futebol, carne e cerveja. Nunca fui um Cristiano Ronaldo, um Neymar não, viu? Nunca fui não. Sempre gostava de brincar. Aí mas chegou um momento que Deus começou a me cobrar. Aí minha esposa foi para a igreja. Ela foi em outra. Aí depois foi em outra. Aí eu cheguei para ela e falei assim: o que é? Você vai ficar de galho em galho? Falei desse jeito para ela, sem sabedoria nenhuma. E eu só queria futebol, carne e cerveja. Eu achava que eu estava abafando, eu estava no mundo que não era para mim estar naquele mundo. Mas no momento certo Deus me tirou. Até o dia que ela foi, falou, aí eu fui devagarzinho, cheguei lá, não entendi nada. Não entendi nada. Vi lá todo o culto e depois fui de novo. Também não entendi nada, aí estou caminhando até quando Deus falou comigo. E mesmo assim eu continuei fazendo o que não era para mim fazer. Aí minha esposa chegou e falou assim: até quando você vai obedecer? Eu falei assim: só mais um pouquinho só. É esse um pouquinho que tira você da presença de Deus. Sabe aquele pouquinho? Aí eu fui quebrar a minha costela.
minha quinta costela quebrada. Eu falei, isso é do futebol. Aí fiquei 2 meses, aí voltei de novo. Chegava no quintal, as minhas meninas já estavam ligadas em mim, assim, olhando. Mãe, o pai está vindo todo torto. Só. Aí voltei. Aí eu voltei a jogar depois de 2 meses. Aí voltei melhor do que eu estava. Para mim. Não deixei passar nem vento na minha frente. Eu achava que eu estava abafando. Fui jogar, tomei outra pancada em cima do lugar. Quase que eu morri. Aí cheguei em casa no portão. Mãe, o pai está torto de novo. Aí ela falou desse jeito assim: você está esperando o que ia acontecer com você? E hoje eu agradeço a Deus pela vida dela, ela ter me falado isso. Não é porque ela está aqui e eu olhando para ela e ela olhando para mim, não. Não é isso? Eu falei assim. E o Diácono Renato? Aí naquela hora eu falei, rapaz, mas como é que eu vou parar de jogar se eu estou melhor do que eu estava? Mas eu só não estava melhor, sabe para quem? Para Deus. Eu só não estava melhor para Deus. Eu não estava dando melhor para Deus. Eu estava dando melhor para o mundo. Eu estava dando melhor para o diabo. E eu achava que eu estava abafando. Então muitas das vezes nós estamos fazendo aquilo que não agrada o Senhor, mas está agradando o adversário. Aí cheguei um dia, fui último, cheguei e falei, pessoal, a partir de hoje eu não jogo mais futebol. Tinha mais ou menos umas 20 pessoas dentro do vestiário, todo mundo levantou do banco e falou assim, graças a Deus que você parou. Desse dia para cá, minha esposa está aí de testemunho, nunca mais fui jogar. Mas foi preciso eu tomar pancada? O que você está esperando? Está esperando você tomar pancada para você parar de fazer o que você está fazendo? É só você e Deus, só você sabe o que você está fazendo. Então não espera você tomar outra pancada para você parar. Aleluia. Então não espere, porque eu fui esperar, eu estava acabando com a minha vida, eu estava acabando com a vida da minha família. Eu muitas vezes deixei ela chorando em casa com os filhos e saía dando risada com os amigos. Estava vivendo a vida na época de Noé. Eu estava no mundo do pecado, da corrupção. Aleluia! Então eu falo assim, eu não quero isso. Então, igreja, permaneça na presença do Senhor. Permaneça. O que Deus quer de mim e de você, que você seja salvo. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer que você seja salvo. Que muitas das vezes nós entramos aqui doente e sai curado. Aleluia. Você entra aqui com problema, você sai sem problema. Você entra aqui de cabeça baixa e você sai de cabeça erguida. Porque você quer ser curado. E Jesus falou o quê? Quer ser curado? Sim. Então, Jesus só falava isso. A tua fé te curou. E como que está a nossa fé hoje? Está pedindo com fé? Ou de qualquer maneira? Se você não tem fé, peça a Deus que Ele dá mineralmente. Não duvidando, porque se você duvida é igual a onda do mar, que é agitada de um lado e para outro. Se você pede com fé, pede com confiança, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Só basta eu e você permanecer na presença de Deus. Se a pastora colocar aqui oração, vem para oração. É oração. Olha só, oração. Nós temos que estar fortalecidos na oração. Quando Deus fala assim, revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir cada dia mal. Então se reviste da oração.
adversário não venha pegar eu e nem você. Hoje eu conheço pessoas aqui que estavam presas lá, o adversário estava presa, e Deus resgatou de lá, e hoje está aqui na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Aleluia. Eu sou testemunho disso porque eu vi com meus próprios olhos, e hoje está na presença de Deus. Cada um de vocês sabe de onde Deus te tirou. Cada um de nós sabemos. O que nós temos que saber, igreja, todos os dias da nossa vida, é que nós temos lá, aquele lugar lá que eu falei. Porque Ele tirou você dali, da onde você está, onde você estava, para colocar você lá no alto. Para você ter a sua salvação lá, junto com Ele lá. Junto com Ele. Por isso que Ele tirou você de lá. E muitas das vezes Ele tirou e você quer voltar. Não volte, igreja, continua, mesmo que você esteja passando, o pior momento que você esteja passando na tua vida, mas não volte para aquele lugar, porque quando Deus vir, você vai ficar, só vai entrar na arca aqueles que forem escolhidos. Aleluia. Porque muitos são escolhidos e poucos são chamados. Aleluia. Então sejamos escolhidos do Senhor, para estar lá junto com o Senhor, lá um dia lá. O que nós temos que fazer é orar por aqueles ainda que não têm fé, aqueles que não têm confiança no Senhor. Se você não tem fé, peça a Deus que Ele venha aumentar a sua fé. Se você não tem sabedoria ainda da maneira que você quer, peça sabedoria. O Senhor dá a sabedoria da sua fé, a inteligência e o conhecimento. Aleluia. O dia que eu fui ver o nosso irmão Renato aqui, só para terminar agora. Fui no casamento dele, eu cheguei, já era da igreja já há muito tempo. Eu cheguei lá. Aí eu fiquei olhando assim, rapaz, toda a roupa, todo, né? Roupa de couro e tal. Falei, meu Deus, eu creio que Deus vai fazer uma obra ali. Aleluia.